Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu sou diretora aqui da CEMOV. Eu estou com o Rodrigo, que vai fazer a apresentação para vocês sobre a liderança da GM para a transformação de um futuro 100% elétrico. Queria agradecer a todos vocês por terem vindo. Avisar aqui só umas coisinhas da plataforma. No chat, o Rodrigo não consegue visualizar, então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o evento, eu peço que mandem na aba perguntas para que chegue aqui. E também no final do evento a gente vai mandar um form de feedback e é muito importante que vocês respondam para a gente saber tudo o que vocês acharam e escutar a opinião de vocês para melhorar para a nossa próxima semana. Então agora eu passo a palavra para você, Rodrigo, pode começar. Muito obrigado, Gabi, bom dia a todos. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E antes de entrarmos em matéria, só algumas observações. Nós temos alguns vídeos, alguns em inglês, outros em espanhol e outros que ficarão em mudo, e eu farei a tradução simultânea, porque nós temos encontrado alguns problemas de compatibilidade nos sistemas aqui. Mas espero que vocês apreciem bastante conteúdo e qualquer dúvida via chat ou pós-palestra tiraremos todas as dúvidas, tá? Então, para nós da GM é sempre um privilégio desfrutarmos de um evento como este, porque para nós isso proporciona uma oportunidade de compartilharmos nossos conhecimentos e experiências, né, sobre novas tecnologias que trilham os caminhos da sustentabilidade e mobilidade, né? Então, hoje eu vou contar para vocês como é que a GM está liderando a transformação da mobilidade no mundo e para um futuro 100% elétrico, tá? E, bom, como a Gabi falou, tenho que me apresentar novamente. Eu sou o Rodrigo Ciop, gerente de programas globais da GM Norte América, mais voltado para toda a operação na GM América do Sul. Então, nós sabemos que o automóvel vem passando por uma transformação enorme nos últimos anos e a gente atualmente está migrando dos motores a combustão para os veículos elétricos, né? Isso daí não é novidade para ninguém. Então, e baseado nisso, nós observamos a oportunidade de adotarmos uma série de novas tecnologias para revolucionarmos essa mobilidade, né? Então, nesse ponto, por causa dos nossos departamentos de inovação, eu quero começar mostrando para vocês qual foi a visão de futuro há mais de 100 anos atrás, tá? You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my story. The future looks good. The future looks good. That's where you are the future. I say you are the future. Amazing things happening in the environmental space, energy space, the healthcare space, the entertainment space, the technology space are all happening in the space between the wheels of every vehicle GM is making right now. We're all set for auto control.
Bom, muito bem, pessoal. Apesar de ser um vídeo totalmente institucional, isso nos dá uma ideia de visão de futuro que havia há 100 anos atrás. Então, indo em frente com a nossa palestra, eu vou pegar todos vocês, vamos 100 anos para trás, vamos voltar a 1900, né? Quando as ruas eram dominadas pelas carruagens, cavalos, como vocês bem sabem. Esta foto aqui é da Quinta Avenida, lá de Nova York, em dia de festa. E nessa época, os automóveis, eles apenas pareciam um sonho, né? A coisa era carruagem, cavalos, carroças. Então, olhando nesta imagem, vocês conseguem imaginar quais eram as principais reclamações da população, né? Então, inicialmente, os cavalos, sob estresse, eles ficavam selvagens, agrediam e havia muito acidente, né? Muitos problemas com a rebeldia animal. O outro ponto também é que a geração de fezes desses animais gerava uma poluição de 10 quilos por animal em média, e vocês imaginam a quantidade de cheiro e a transmissão de doenças por causa dessa falta de sanidade, né? E depois também é o fato da velocidade ser muito reduzida e o congestionamento também não permitia uma velocidade muito maior, né? O grande problema era o trânsito lento, e até porque os cavalos o tempo todo queriam comer e se hidratar. Então, isso daqui, eu imagino viver nessa época, deveria ser muito divertido, né? Mas em 1900, o carro a combustão era apenas uma exceção, e vocês podem ver aqui na foto que apenas um veículo a combustão foi flagrado nesta avenida cheia de carroças e carruagens, isso em 1900, tá? Então, indo para frente, exatamente 13 anos depois, é incrível como em pouco espaço de tempo, né, todas aquelas carruagens foram substituídas pelo automóvel, né? Esta inclusive, é aquela época que, se vocês já leram sobre a história, é quando Henry Ford disse que todos os Ford T teriam que ser pretos, né? Então, 13 anos depois, a Quinta Avenida ficou desse jeito. O curioso é vermos que temos ainda uma carruagem sobrevivendo lá e sofrendo na velocidade para acompanhar esses automóveis, né? Então, a gente sabe, no geral, que desde 1913 até hoje, 2021, os carros evoluíram bastante em termos de desempenho, conforto, robustez, né? Mas existem os problemas comuns desde aquela época de 1900 até hoje, que, na verdade, é poluição, congestionamento e muitos acidentes, né? Então, baseado nisso, já que a história se repete, independente do tipo de mobilidade que você tem, como visão de futuro, a General Motors Global assumiu como visão os 3 zeros, que nós chamamos o zero acidente, zero emissão e zero congestionamento, e é através de uma tecnologia disruptiva que seria capaz e será capaz de solucionar esses 3 problemas, né? Então, baseado nisso, essa é a base dos nossos 3 pilares, devido a esse histórico que nós temos desde 1900. Então, hoje em dia, nós estamos deixando de ser vistos como uma grande fabricante de veículos, e sim uma promissora tech company mundial. E para isso a gente tem um vídeo que ilustra muito bem, e provavelmente é aqui onde eu vou ter que deixar em mudo e explicar o que o cara quer passar de informação para nós, tá? Então, na verdade, o que está mudando a fundo é o consumidor, que vem transformando seus valores, né? Antes era o atributo mecânico do carro, potência, hoje é sustentabilidade. Então, as pessoas antes buscavam trocar de carro pelo status, hoje vai pela segurança, e antes os fabricantes de veículos eram valorizados pela tradição, hoje é por capacidade de inovar. E aqui, o que o jovem está demonstrando é a tecnologia Ultium, que é a... Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Gabi?
Então, basicamente, isso daqui é a tecnologia útil de bateria, que ela é sistema Lego, vamos dizer assim, ela funciona em pacotes que você pode associar de 8, 4, 12, pode ser conectado em série e em paralelo, e você faz a estrutura dela conforme o tipo de veículo que você vai colocar a bateria. Se ela é um carro, um sedã, se é uma SUV, se é um carro esportivo, se ela é de entre eixos muito curtos, se é alongado. Então você pode fazer qualquer tipo de combinação para obter a melhor performance dessa bateria, tá? Para o veículo que será transportado com essa energia. And instead of stacking them across the module, we stack them from the bottom to the top. These are used in special vehicles that have extremely low roof E aqui ele explica exatamente que você pode deixá-las de forma horizontal ou vertical, dependendo de como você quiser fazer a combinação. O mais importante aqui é a química que tem nessas baterias. A base é de íon lítio, mas ele tem cobalto e níquel e manganês, e eles aumentam a quantidade de níquel para baixar a quantidade de cobalto e aumentar a performance da bateria, o desempenho. Tá? Basicamente é isso. Eu não sei se eu fui bastante claro na tonalidade aqui, alguém me ouviu bem ou não? Não estou ouvindo. Ah, ok, obrigado. São coisas da tecnologia, né, Gabi? A gente vai para Marte, mas não consegue, às vezes, fazer uma transmissão adequada. Mas vamos em frente. Tá bom. Ok. Então, como nós da GM acreditamos num futuro 100% elétrico, isso já é algo que não nos farão mudar de ideia, né? Nós estamos investindo 35 bilhões de dólares em 30 novos veículos elétricos e também os autônomos, que vocês já vão ver proximamente. E eles estarão no mercado até 2025 e eu diria para as nossas latitudes aqui 2030, demora um pouquinho mais, né? Então, e para a gente deixar evidente essa transformação na empresa em termos de visão de futuro e tecnologias disruptivas, a gente até mudou o logo da empresa, fazendo alusão à parte elétrica, né? Ou seja, saindo de um mundo totalmente mecânico, poluidor, combustão interna, para um mundo elétrico, geração de energia limpa, né? Então, vamos para frente. A GM, inclusive, foi uma empresa, numa das feiras de tecnologia mundiais, chamada CES, né? Ela foi promovida de forma virtual, por causa da pandemia, agora, o último janeiro, e nós apresentamos um business case da BrightDrop. A BrightDrop nada mais é uma startup que foi adotada pela GM, que ela faz as vans de entrega urbana e caminhõezinhos com os módulos internos autônomos, ou seja, o veículo ele é elétrico, mas a parte interna dela, onde estão vamos dizer, toda a carga, ela é distribuída em módulos autônomos, como se fosse o caminhão da Coca-Cola, só que em vez de você ter os engradados, você tem os módulos que saem do caminhão de forma autônoma e entregam a mercadoria no ponto de uso, tá? Isso daí depois, mais para frente, a gente vai marcar com vocês e vermos especificamente a BrightDrop. É um assunto muito bacana, é o que a gente acredita que vai explodir em termos de escala, em volume, porque é para uso urbano e é muito mais, vamos dizer, acessível para empresas terem essas tipo de mobilidade em lugar de só automóveis, tá? E depois também temos a Vitol, que é esse bicho estranho que vocês estão vendo na tela aí, que na verdade é uma aeronave com decolagem e aterragem vertical, tá? Vamos ver como isso aí funciona. Now you need to get to a meeting across town. The Vertol meets you on the roof and drops you at the vertiport closest to your destination. It uses a 90 kilowatt-hour EV motor to power 4 rotors, as well as air-to-air and air-to-ground communications. As a passenger, it represents personal space and a panoramic view of the world passing beneath you, and is a glimpse of what autonomy and Cadillac luxury might look like in the not-too-distant future. We have other concepts coming, including a luxurious two-seater designed for you and someone very special. To decompress, relax, and enjoy a multi-sensory experience
choreographed for more intimate journeys. Each concept reflecting the needs and wants of the passengers at a particular moment in time, and GM's vision of the future of transportation. This is a special moment for General Motors as we reimagine the future of personal transportation for the next 5 years and beyond, leveraging technology to create a consistent GM brand promise, while also delivering an unrivaled range of electric vehicles across our brands, each with unique personalities that reflect the unique priorities of the millions of customers we serve. Even if you've never considered driving an EV before, over the next 5 years, GMC, Cadillac, Buick and Chevrolet intend to present you with a vehicle that you'll fall in love with. And there's a good chance it will be an EV. Sempre muito bacana essa forma institucional. Vamos em frente. Então, daqui para frente, agora nós vamos falar do primeiro pilar, do zero acidente, e depois passamos por congestionamento e segurança. Uma das coisas muito interessantes é observar como o veículo autônomo, isso daqui é só para dar uma ideia para vocês de que jeito ele enxerga a rua. Tá? Faz de conta que você é um veículo autônomo e é essa forma que ele enxerga e, através de todos os sensores e de GPS, ele administra a condução autônoma no meio do trânsito onde ele estiver inserido. O grande segredo disso daqui também são as placas de sinalização, que nas nossas latitudes deverá ser muito bem trabalhado para facilitar a vida do veículo autônomo. Né? Passando mais uma vez, aqui esses gráficos simplesmente mostram a parte de aceleração e velocidade. Tá? Basicamente é para dizer, esse cara ele sabe se comportar de uma forma independente. Então, indo para frente, nós temos que os estudos internacionais, eles nos apontaram que 94% dos acidentes de trânsito são provocados por algum tipo de falha humana. Isso daí eu acho que já foi muito bem discutido no nosso país, que também acompanha essa mesmo tipo de estatística, seja ela por distração, sonolência, imperícia, irresponsabilidade, seja lá o que for, mas o maior índice de acidentes é causado pelo próprio ser humano, por nós mesmos. Então, a melhor forma da gente eliminar isso daí é deixar que, em vez de o ser humano conduzir a máquina, deixa que a máquina seja autônoma. Claro que, para isso, as tecnologias e toda a parte periférica onde esse veículo autônomo estará inserido tem que estar muito bem preparado, é uma infraestrutura enorme, mas é o caminho a seguir. Tá? O carro autônomo ele é equipado com uma série de radares e sensores que são capazes de observar em 360 graus, a tempo integral, tudo o que acontece em volta dele, seja por pedestre, outros veículos, placas de sinalização, obras na pista, obstáculos, seja lá o que for. Ele identifica tudo. Hoje em dia, nós já temos em São Francisco uma boa frota rodando bastante grande, e justamente porque São Francisco, porque lá o tráfego é considerado 17 vezes mais intenso que as cidades mais tranquilas aí da Norte América, tá? Então, até o momento, tudo vai indo muito bem, e ele tem o objetivo de dizer, esse daqui é o processo de validação que está acontecendo na cidade de São Francisco com relação a toda essa parafernália tecnológica disruptiva para veículos autônomos, tá? Então, indo em frente, para mostrar um pouquinho do que é um veículo autônomo, a GM se associou a uma majoritária chamada Cruise Automation, né, que é uma startup. Essa daqui já é uma segunda startup, eu havia comentado com a Gabi. Normalmente as startups que são, digamos, excelentes, brilhantes, normalmente a General Motors está adotando-as ou fazendo sociedade com elas. E essa Cruise Automation é uma startup que desenvolveu o Origin, que vocês já vão ver agora há pouco, que é um veículo autônomo. Okay? Ele tem um máximo de automação, não precisa de volante nem pedal, é um tamanho semelhante a um veículo compacto convencional e oferece muito mais espaço para o transporte de seres humanos. Né?
O Origin ele foi pensado inicialmente para compartilhamento, ok? Ele vamos dizer, ele é um Uber, mas com compartilhamento. E pode ser altamente sofisticado do ponto de vista tecnológico, e o custo dele vai depender do tipo de transporte que ele vai ter que fazer dentro das cidades e como as empresas terão a estratégia de utilizá-lo. Okay? O que mais que podemos dizer aqui? Uma nova legislação de trânsito e definição de protocolos para a programação desses carros será necessário, óbvio. E a Cruise anunciou também que pretende levar esse serviço de táxi robô para Dubai. Eu não sei quem de vocês já conhece Dubai, mas Dubai é um centro nervoso que compra todas as melhores tecnologias do planeta e elas estão lá existindo concomitantemente. E até 2023 eles terão 4.000 dessas unidades rodando por lá. Okay? Então, para quem viajar de férias e passar pelos Emirados Árabes, por Dubai, Abu Dhabi, terá a possibilidade de conhecer este veículo que vocês vão ver agora. It is self-driven, it is all electric, it is shared, it is a production vehicle. I think the first thing you notice about this is it looks really big, but it's actually not any bigger than a regular car. It's just more efficient. On the Cruise Origin, the doors just do this, which is really cool. So if you look at the opening here, another thing I want to point out is this is 3 times more area to get in and out than on a normal car. On the inside, I've got a ridiculous amount of space here. Basically, every seat is like an extra legroom seat on an airplane. This is an engineering prototype of one of our new sensors. We've got 2 of them on the Origin up front there. It can see things that you won't see, and it'll react faster and more safely to the things that you can see. The Origin can see pedestrians at night, even if they're not visible to the naked eye, and this is just one of our new sensor systems. Just in the last year alone, we accumulated almost 1 million miles of autonomous driving in San Francisco, and that's a lot of mileage. But what's more important to us is the data that's contained within those miles. If you were to stretch San Francisco across the entire continental US from coast to coast, our AVs would go from one coast to the other without even a fender bender. We have an awesome experience riding in the Origin, as well as superhuman levels of safety, and those are 2 big parts of the equation. But we have been just as obsessed with making the Origin experience as inexpensive as possible. Most cars sit parked 95% of the time, racking up expensive parking fees while depreciating in value. The Cruise Origin will spend most of its life in motion. The Cruise Origin will have a lifespan of well over 1 million miles, and that's at least 6 times more than today's average car. No doubt what we've laid out here is ambitious, but we're moving as fast as possible to make this happen. And while what you've seen here tonight has been focused mostly on helping people move through cities, this is just the beginning of the Origin story. Tudo muito bacana. Então, dando sequência à nossa palestra, vamos em frente agora e observar na parte de, vamos dizer, semi-autônomo, os veículos que hoje em dia vocês encontram no mercado, em qualquer parte do planeta, como eles estão utilizando os sensores disponíveis e as tecnologias a bordo. Okay? Basicamente, esse daqui é sem som e sem nenhum norte-americano falando, mas você pode tirar a mão do volante facilmente. Ele tem um campo de 360 graus sensorizado e simplesmente você, com a alavanca de seta, você indica para o veículo que você quer fazer ultrapassagem. Ele faz a ultrapassagem, você indica que quer voltar para a mesma faixa que você estava antes, ele volta sem a sua mão no volante, tá? Uma das coisas que a gente tem nos veículos de hoje, inclusive, entre a parte de não sair da faixa e mais o Adaptive Cruise Control, que é aquele que controla a velocidade conforme o veículo que está à sua frente, ele fica basicamente um veículo autônomo, porque ele não deixa você avançar
contra o próximo que está na sua frente numa velocidade diferente e muito menos te deixa sair da faixa. Então, ele praticamente te mantém conduzindo de uma forma normal. Aqui ele está mostrando também os sensores que fazem a leitura facial para ver se você está com sono, olhando muito tempo para o lado, ou simplesmente distraído, e aí você recebe, eu chamaria de uma cornetada, né? Então não é só luz, mas vai ter uma campainha te acordando, para você não se distrair. Tá? Basicamente toda essas poucos sensores que estão nos veículos de hoje, eles já são, vamos dizer, muito bem conhecidos pelo veículo autônomo, tá? E aqui é só para mostrar a parte de radar ultrassônico, aquele que é de curto alcance, longo alcance, e todos os diferentes sensores que o veículo tem na sua carroceria para poder identificar qualquer tipo de obstáculo ou tomar algum tipo de decisão e informar o condutor, tá? Esses carros aqui não tomam decisão por conta própria. A única decisão que ele toma é no Adaptive Cruise Control, se tiver um carro na tua frente, se você está em velocidade de cruzeiro de 80 por hora e na tua frente está 1 a 70, ele ajusta para 70 para você ficar atrás dele, tá? E é isso aí, dando sequência então, vamos falar do segundo pilar, que é emissão. Da parte de emissão, pessoal, aqui começa a ficar um pouco mais interessante para vocês que são estudantes de engenharia. Na verdade, aqui é um gráfico que mostra muito facilmente sair do motor a combustão interna até chegar no veículo elétrico, a bateria, passando pelos híbridos, sem ser plug-in e o híbrido plug-in. E a grande diferença está aqui, né? Você vai reduzindo a quantidade de CO2 que sai no escapamento. Bom, o carro elétrico não tem escapamento. E aqui a forma entre os híbridos plug-in e não plug-in, como é feita a configuração entre o motor elétrico, a bateria e o motor a combustão. Onde um deles é só um gerador, e é o motor elétrico que traciona, e o outro, ele além de ser abastecido por fonte externa, também o motor elétrico e a combustão tracionariam o veículo. E aí existem uma quantidade enorme de subdivisões entre disposição em série, paralelo, ou modo, vamos dizer, combinado, e também não só no eixo dianteiro, mas também no eixo traseiro, ou nas 4 pontas de eixo, digamos assim. Tá? Isso é mais para mostrar a configuração básica de veículo elétrico. E aí nós temos como prospecção aí de futuro, basicamente as OEMs mundiais que fazem muito bem este tipo de estatística via Ipsos. A gente entende que até 2050, mais ou menos, nós vamos ter 100% de carros elétricos, e 2045 já vai dar algum sinal de que os veículos a combustão interna já estarão escassos. Tá? Mas para isso acontecer, o que acontece é que nós temos 4 barreiras ainda a serem transpostas, né? Que são, nós chamamos os desafios do carro elétrico. Primeiro, o consumidor. O mais, digamos, forte possível, fazer com que o consumidor entenda perfeitamente o que é esse produto, né? Quais as vantagens da tecnologia, e para ele não ter, que eu considero o ponto mais importante aqui, a chamada ansiedade de carga. Ou seja, eu vou ter um veículo elétrico, mas eu não tenho certeza se eu vou ter ponto de abastecimento. Então, isso daí é algo que nós estamos trabalhando, por isso vem a infraestrutura, né? Os postos de recarga ultra rápido, principalmente, porque você vai ter na tua casa a tomada e também um carregador de parede de 7 kW, se você assim o desejar. Mas a infraestrutura urbana é a que mais interessa. Então, para dar essa tranquilidade ao consumidor. O terceiro, e não menos importante, é o preço competitivo. Hoje em dia, as baterias de íon lítio são ainda consideradas caras. Ela iniciou em 2013, mais ou menos, como $250 o quilowatt-hora.
Hoje ela já está por volta de $100 o quilowatt-hora, mas o objetivo é reduzir cada vez mais e depois passar para a tecnologia de solid state. E quarto e último, e também não menos importante que as outras três, é políticas públicas, porque do tipo, bom, eu vou poder andar em corredor vial de ônibus, eu vou ter dia de rodízio, não vou ter, pago imposto, pago IPVA, etc, 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 em termos de fazer o produto elétrico ser mais acessível em termos de utilização, né? Para o consumidor médio, por supuesto. Então, aqui nós temos a GM se associou mais uma vez à EVgo, que é uma empresa de carregadores. Ela não só faz esses carregadores de corrente contínua, que considerado ultra rápido. Isso aqui dá para carregar o carro em 15 minutos, meia hora, dependendo de quanta carga você tiver disponível na bateria. Mas também fazem aqueles wall charges ou carregadores de parede domésticos, para você poder comprar e ter em casa, em vez de usar só a tomada 110 ou 220, tá? E, basicamente, o que acontece com a média, vamos dizer assim, de utilização do carro elétrico? Nas estatísticas mundiais, nós temos que o cidadão usa o veículo mais ou menos 24 km por dia, e em alguns casos, vamos dizer, mais aqui na América do Sul, 40 km por dia, né? E fazendo esses cálculos, e foi assim que nasceu esse projeto, né, há 10 anos atrás, considerando, vamos dizer, o americano rodava 60 milhas por dia, como dar autonomia para ele ter que carregar uma vez por semana ou uma vez cada 2 semanas, né? Então foi baseado nesse commuting period, quer dizer, o tempo de ida e volta, seja para o trabalho ou os negócios que você faz durante o dia, nessa faixa de quilometragem diária, tá? Vamos em frente. Aqui o ponto fundamental da adoção em massa de carros elétricos é a redução dos custos das baterias. A gente desenvolveu essa tecnologia chamada Ultium, que eu mencionei naquele vídeo inicial, e que ela permite qualquer tipo de combinação, né, para ser os chassis de uma SUV, de uma caminhonete, de um sedã ou de um hatchback, tá? Você acomoda da melhor forma possível. Na nossa previsão, e tudo isso vai acontecer até meados dessa década, tá? Então, é o que a gente chama de ponto de inflexão, que aí é o ponto sem volta, né? É a virada de jogo. Então, uma das coisas que a gente quer ser bastante diferente, e considerando como fabricante de veículo elétrico, vamos dizer, chegar ao nível da Tesla, que hoje é uma empresa com maior valor de mercado, tá? A gente reconhece o sucesso e o valor de mercado da Tesla, e a GM, além disso, tem a vantagem de possuir uma larga experiência de construção e desenvolvimento de automóvel, né? Então, a gente acredita que entre a tecnologia disruptiva elétrica e o grande conhecimento e experiência de fazermos veículos, nós temos tudo para virarmos esse jogo, tá? Packaged vertically or horizontally to create battery packs that are very flexible in terms of the sizes, shapes, and thicknesses that they can be formed into. That flexibility means that Ultium can easily power anything from an extreme off-roader to an affordable hatchback to a high-performance sports car, with all-wheel drive, front or rear-wheel drive possible, and locking axles with electric motor synchronization that simulates differential lock for off-road applications too. So the idea is, by creating a scalable architecture of batteries and motors combined into drive units, Ultium reduces costs even further by reducing complexity. E aí, tomando uma visão de mundo, o que está acontecendo em outras latitudes, e a gente acredita que nós vamos pelo mesmo caminho, porque já muitas reuniões das instituições que nós temos no país já estão entendendo que a gente precisa tomar algum tipo de ação e regulamentar e facilitar, vamos dizer, a massificação do veículo elétrico. E aqui alguns exemplos de países que dão subsídio, outros que
obrigam que, vamos dizer, a partir de 2035 você só entra com carro elétrico, né, na Califórnia, por exemplo. Na China, eles te dão fomento à pesquisa e desenvolvimento em indústria, caso você adotar o veículo elétrico para produzir e vender, então o governo vai te bancar. Noruega dá isenção de pedágio e assim por diante, né? Existem várias alternativas para as políticas públicas e acordo entre todas as entidades representativas das OEMs mundiais, né? Então, basicamente, aqui no Brasil, o que eu posso dizer para vocês, a gente conseguiu, desde que começamos com o veículo elétrico, aliás, o pioneiro aqui foi a BMW, que acho que há uns 7 anos atrás eles começaram a trazer os primeiros veículos elétricos, foi a redução da tarifa de importação, que normalmente para veículos é de 35%. Para veículo elétrico, ela foi baixada para 0%, isso é uma grande vitória. E o IPI, que normalmente estava na faixa de 25%, ele ficou oscilando em 7% e 8%. Ou seja, a parte tributária já está ajudando bastante. Ainda continua sendo a parte de custo de material, desculpa, principalmente da bateria, a grande barreira para massificar o produto elétrico, tá? Então vamos em frente. Aqui também a gente entende que nós, como fabricantes, temos que fazer a nossa parte, né? Então, uma delas é chegar até 2040, porque entre toda a eletrificação e também sustentabilidade, nós temos como objetivo chegar com 0 carbono, ou carbono neutral, até 2040, incluindo instalações, ou seja, toda a parte, o aparato produtivo. Quer dizer, do well to wheel, né? Quer dizer, desde a hora que você sai lá do commodity, da matéria-prima, até chegar na ponta de eixo, todo esse esquema não é só reduzir o CO2 que sai no escapamento do veículo, mas é da redução na parte de solda de carroceria, na fábrica, tratamento de água e assim por diante, todos os produtos químicos, de que forma eles são tratados, e tudo isso evitando o quê? Justamente a descontaminação do ambiente, tá? Então, a nossa parte nesse sentido já está sendo feita não só pela GM nesse sentido, mas todas as grandes montadoras de veículos no mundo caminham a passos largos com esse objetivo, tá? Muito bom. Outra coisa que eu preciso comentar, e acho que vocês também já chegaram a essa conclusão, o veículo elétrico ele é muito mais simples do que o veículo a combustão interna, tem muito menos componentes, e a manutenção é muito mais fácil. Aliás, a gente até brinca aqui entre os colegas de troca a pastilha de freio e o pneu e tá bom, porque ele não tem todas aquelas revisões de trocar vela, trocar óleo, de filtros e etc, etc. Então, você passa a ter um mecânico que consertava o teu carro, você vai ter o eletricista que revê o seu carro, né? Vamos em frente. Então, agora é só mostrar alguns detalhes do primeiro carro elétrico no Brasil, que é o Bolt EV, e que ele é o atual líder de vendas na categoria, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia.
Então, voltando um pouco na história do projeto, na verdade, há mais de 10 anos atrás, quando a General Motors fez uma pesquisa global com relação a adotar a tecnologia disruptiva, ou seja, sair do combustão interna e ir para o elétrico, o que os clientes, ou o que os potenciais compradores desse veículo gostariam que fosse adotado para o projeto. E, na verdade, foi autonomia e, of course, como falaria qualquer um, o custo, funcionalidade e desempenho, principalmente. Tá? Então, os veículos elétricos hoje produzidos pela General Motors atendem esses 4 quesitos de projeto. Vamos mais um pouco em frente. Só para vocês terem ideia, o Bolt é considerado um crossover compacto, ele tem 4.1 milímetros, não, 4.165 milímetros de comprimento, largura 1.765, altura 1.6, um coeficiente dinâmico muito bom para tipo de hatch é 0.308, massa de 1.600 kg, sendo que só 400 kg pertence à bateria, e ele tem um volume para passageiro de 2.673 litros e bancos dianteiros para 1.600. Porta-mala varia de 400 a 2.000, dependendo se utilizar o banco traseiro rebatível, né? Ele vira uma mini caminhonete lá atrás. Esse é o grande painel onde você vai ter todas as informações que você precisa a respeito do teu veículo. É o touchscreen que você vai poder navegar à vontade para saber todos os detalhes do que está acontecendo com todos os módulos e toda a saúde do veículo elétrico. Aliás, esse veículo ele te fala se você está dirigindo de forma adequada ou não. Isso é algo muito interessante. E seguindo, agora vamos a alguns detalhes. Chevrolet Bolt es el auto 100% eléctrico con mayor rango de su categoría, gracias a que su tecnología te permite ser más eficiente al manejar. El panel de control incorpora una pantalla de 8 pulgadas con la información más importante en tiempo real. Al centro del tablero, la pantalla táctil de 10.2 pulgadas te permite configurar hasta el último detalle de Chevrolet Bolt EV. En ella podrás revisar el historial de eficiencia, uso de energía y configurar el horario de carga de Bolt EV. Además, podrás acceder a todas las funciones de Chevrolet MyLink, conectar tu teléfono con Smartphone Integration. Essa palestra é boa que tem treinamento de inglês e espanhol embutido, né? Bom, e aqui, pessoal, para dizer qual que é o chassi do veículo, é esse que vocês estão vendo aí. A nossa bateria, ela é estrutural, ela permite, inclusive, uma distribuição bastante equilibrada de massa entre os eixos, né, ou sobre cada eixo, na proporção de 50-50. Isso melhora muito a rigidez torcional em 28% comparado aos veículos tradicionais de hoje. Tem freio dianteiro regenerativo, isso quer dizer que toda vez que você não está acelerando ou freando, a energia cinética das rodas volta como energia elétrica para a bateria. Tá? Temos o freio a disco nas 4, rodas de liga leve 17, e tudo isso faz um conjunto que dá prazer ao dirigir, porque melhora muito a dirigibilidade do veículo. Tá? Mais algumas características. Essa bateria, esse grupo todo que vocês estão vendo aí, é a bateria 100%. Ela produz ou tem a capacidade de armazenamento de 66 kWh. É a base de lítio, apesar de outros componentes químicos. Está dividido em 3 grupos de 288 células, 360 volts corrente contínua, garantia de 8 anos, 160 mil quilômetros, e utiliza um refrigerante ativo a 38 graus Celsius, que é o que tem que manter essa bateria com vida útil adequada, né? A autonomia dessa bateria em condições normais de dirigibilidade, sem abusos, é lógico, é para 416 quilômetros. Muita gente fala São Paulo, Rio de Janeiro. Okay? Então vamos em frente para vocês terem uma noção um pouco melhor do que é essa bateria.
motor que gera 360 Nm de torque, 203 cavalos ou 150 kW de potência a 8.800 RPM, e a velocidade máxima está controlada a 150 para proteger o motor elétrico. Tá? A aceleração dele é parecida a um carro esportivo, que é de 7 segundos, de 0 a 100. E mais um pequeno detalhe. Então, pessoal, esse conjunto propulsor, que a gente pode chamar assim, ele gera na ponta de eixo 2.500 Nm de torque, faz com que esse veículo, na hora de ultrapassagem ou de aceleração, é impressionante como ele é rápido, né, e transmite muita segurança. Uma das grandes vantagens desse conjunto propulsor, comparado a um motor a combustão interna, ele pesa somente 76 quilos, comparado aos 150, 130 do veículo a combustão interna. Tá? Tem muito menos componentes. Vamos em frente para ver um pouco mais de detalhe desse veículo elétrico por dentro. Agora aqui é a parte de refrigeração. Ele tem refrigeração de cabine, no propulsor também, e da bateria, com os líquidos, tanto 50% de etilenglicol e água, e para o ar-condicionado é utilizado 134YF, tá? Um refrigerante de ar-condicionado tradicional. Mais uns detalhes internos, ou de utilização do veículo, que é uma das coisas que impressiona todo mundo que a gente permite fazer um test drive nesses carros elétricos, é o silêncio. Em alguns casos vocês vão observar que veículos elétricos, quando eles estão em muito baixa velocidade, tem um pequeno sino do lado de fora, justamente para avisar o pedestre, porque ele é tão silencioso que você não percebe a aproximação do carro. Então, de alguma forma, as empresas combinaram de colocar algum tipo de aviso sonoro: estou chegando, porque senão o pessoal se assusta, né, de tão silencioso. Tecnología para aprovechar la energía de manera más eficiente. One Pedal Driving es un modo de manejo que te permite acelerar y frenar usando solamente el pedal del acelerador. En caso de ser necesario, se puede frenar rápidamente usando el pedal del freno. Então, isso daqui é mais ou menos para aqueles que já utilizaram Autorama, o carrinho elétrico, que você tem um acelerador na mão. Esse One Pedal Drive é exatamente isso. Você não usa mais o freio, é só o acelerador. Ou seja, dependendo da posição do acelerador e da forma como você remove o pé dele, você freia o carro, você vai aprendendo a dirigir só com o acelerador, e ele regenera o máximo de energia cinética possível de volta para a bateria. Então é um ponto muito interessante. E uma vez que você aprende a dirigir no One Pedal, dificilmente você volta para a condução natural, como se fosse um veículo automático em drive. Uma das coisas que vocês vão perceber entre este modelo que foi mostrado aqui e o que vai sair este ano, nós não temos mais o joystick, a alavanca de mudança de marcha, apesar que aquilo não é marcha, é só posição de estacionamento, frenagem ou drive, porque não faz sentido ter uma alavanca de mudança, você não precisa disso, você tem alguns botões só. Tá? Isso facilitou, inclusive, espaço no console central do veículo. Vamos em frente. No painel, a gente consegue personalizar
a forma como você mais gostaria de ver a informação e a combinação de cores também. Aí é questão de gosto de consumidor para consumidor, né? E seguindo em frente a câmera de 360 graus, que é algo bastante bom e transmite muita segurança para quem utiliza. Uma das coisas que os veículos elétricos têm hoje em dia é essa parte que mostra, que parece que tem um drone em cima de você te mostrando o carro na parte do teto, do lado esquerdo aqui. Isso são sensores que jogam a imagem, renderizam e te projetam exatamente onde você está. Você consegue observar esse tipo de imagem quando você está realizando manobras, não em condução natural, tá? Porque isso distrai o condutor. Agora, indo também para a parte de carga, que muita gente pergunta, pô, mas como é que é o assunto de carregar, demora muito? Então, existem 3 níveis. O primeiro é o doméstico, na sua tomada residencial, seja ela de 110 ou 220, com o máximo de 10 amperes. E isso é possível com o carregador que vem com o veículo, chamado CordSet. Então, ele permite, inclusive esse CordSet, ele te dá toda a segurança de que se alguma coisa está errada na instalação residencial, ele interrompe a carga, porque esse carregador conversa com o módulo do veículo, que também conversa com a tua rede elétrica, e se não houver estabilidade de corrente e temperatura, não existe a carga. Ou seja, tem que chamar um técnico entendido no assunto para poder acertar a tomada residencial, digamos assim. Tá? No nível 2, a gente trabalha no 240, com 32 amperes no máximo. Isso daqui normalmente são os carregadores de parede, e a maioria de vocês já devem ter vistos em shoppings, escolas ou empresas que têm frotas e etc. Isso é o que está sendo mais popularizado no mundo do veículo elétrico. É o carregador de 7,4 kW, pode ser de 11, pode ser de 22, vai depender da região do país ou em que país você está e o tipo de energia que é fornecida na sua residência ou no ambiente comercial, seja ele um hospital, um shopping. Então, as empresas que produzem ou importam esses equipamentos, eles sabem muito bem o que fazer. O tempo de demora também aqui, isso é tudo considerando se a bateria está em 0, tá? A quantidade de horas. Normalmente, você não deixa a bateria chegar em 0, então um par de horas resolve o teu problema. Principalmente, dos exercícios bacanas de fazer com veículo elétrico, que tem regeneração, é você descer para o litoral ou simplesmente sair da Paulista e ir para o Centro Velho de São Paulo. Como você desce com o carro e depois volta na subida, a hora que você estaciona do teu ponto inicial de partida, você vai ver que a bateria está com o mesmo nível de carga. Ou seja, foi um even, foi 0 a 0. Então, só aí já temos uma pequena vantagem. E o outro, que é o que mais cobiçado, digamos assim, para a infraestrutura do país e das estradas e tudo mais, é o carregador de corrente contínua, alta tensão, 150 amperes. Isso daqui já são palavras maiores, é um custo elevadíssimo. Então, as empresas que têm interesse em ajudar a eletrificar o país, tipo ABB, Siemens e por aí afora, Bosch, WEG e outros, já estão na mira de toda essa evolução para podermos ter tranquilidade de carga nas estradas, principalmente. E, basicamente, nós participamos de um evento lá de Paranaguá até Itaipu, que são 300 quilômetros, da Copel, e foi a eletrificação que eles fizeram lá. A cada 100 quilômetros, um posto de carga, e o Bolt, ele cruzou esses 300 quilômetros sem precisar recarregar, né? Então, nós temos também já a Dutra eletrificada, e tem a eletrificação, aquela Estrada Verde do Nordeste, e muitas estão sendo desenvolvidas, outras com a fronteira com a Argentina, e a coisa parece que vai evoluindo de maneira adequada. Tá?
Aí, qual é o custo de recarga? E, pessoal, aqui existe muita discussão com relação ao valor de tarifa, principalmente quando se lê bandeira verde e vermelha, se é o grupo 1, grupo 2, o que é. Então, nós pegamos uma média daquilo que a gente consegue tirar de uma tomada e fez essa continha básica e rápida para dizer, bom, o meu carro elétrico, ele consome, numa média, 16 kWh para 100 km, e como a minha bateria é de 66, eu estou gastando aí para 0,11 centavos aí por quilômetro em reais, tá? Comparado ao Cruze, que utiliza a gasolina, com um tanque de 60 litros, basicamente, ele tem um consumo de 11,2, ele vem custando 4 vezes mais que o carro elétrico. Isso aqui é mais um exercício comparativo para dizer, em termos de carga, a eletricidade é muito mais barata do que a gasolina, sem dúvida. Tá? E depende, é lógico, da eficiência de cada produto. Aí temos, só para fazer um resumo assim bastante bacana de quantos sensores ou coisas malucas que esse veículo tem. A gente começa aqui que ele tem um indicador de distância, né, dianteiro, ele tem mais o alerta de colisão dianteiro, ele te avisa, te assusta inclusive o aviso que ele te dá, caso você estiver dormindo. Ele tem a parte de frenagem automática em caso de pedestre se atravessar na sua frente. Isso aqui é muito bom, porque mesmo se você não conseguir frear, o carro freia. Aí nós temos a frenagem automática dianteira e tem a visualização de 360 graus em volta do veículo, né? Os outros pontos tem também o alerta de ponto cego no espelho retrovisor. Isso a maioria dos veículos hoje em dia já tem. O alerta de mudança de faixa, que é justamente se ele está acionado, só com o teu comando você muda de faixa, senão ele te mantém na faixa, tá? Ele tem também um alerta de tráfego traseiro no veículo e também de pedestres, tá? A câmara traseira, como a gente já viu lá no outro exemplo, e o assistente de estacionamento. Então, todos esses sensores e mais os 8 módulos que esse veículo tem lá dentro, que conversam entre eles para manter não só a saúde, mas o desempenho do veículo, fazem com que este conjunto elétrico sobre rodas é uma tecnologia disruptiva fantástica. Tá? E aí, só para vocês terem ideia, esse carro está equipado com 10 airbags, e porque isso daí é justamente para evitar qualquer tipo de problema, já que ele é um carro elétrico, apesar que a bateria, como ela é chassi, ela melhora muito o crash test lateral, ou seja, o golpe lateral protege muito bem a cabine, porque não só melhorou a rigidez torsional, mas também o impacto, né? Aí temos para o zero congestionamento, já vamos chegar ao final desta tecnologia disruptiva. Nós temos o terceiro pilar, é justamente para evitar congestionamento, aí a gente vai para o mundo futuro, que vai ser muito bacana para quem conseguir vivê-lo, né? Vamos lá. When you approach the Lyric interior, the first thing that'll bring prevalent to you is the beautiful curved 33-inch display. It's just a stunning display. It feels like you've purchased a high-end TV in your living room. We have graphics that go all the way to the edge. The beautiful colors, and the fact that this is a battery electric vehicle, the UX team did a beautiful job. Years ago, we would make it obvious that it's an EV, bright greens, bright blues, your battery gauge is huge. When we're working on EVs with a brand like Cadillac, it has to be sophisticated, it has to be elegant. We know from speaking to our customers and doing research clinics that generally EV customers kind of fall into two different categories. There's people who are really into the data and want to make sure they understand everything that's happening with their vehicle. There's also the other side of customers who maybe don't really need all that data and just want to be assured that everything's okay. And with the infotainment system and the Lyric, you're able to get as much information or as little information as you are comfortable with. Technology has always been a key element in Cadillacs, and the Lyric is no exception. Traditional heads-up displays have one plane of information that makes it look like graphics are floating on the hood. This new dual-plane HUD has two different planes of information. One looks like it's floating on the hood, and another looks like it's floating on the road. The near plane will be really crucial information like your speed. That far plane will be things like navigation, turn by turn. It's a step beyond anything we've ever done before.
when it comes to the audio system that we have in the Lariat. It's a 19-speaker AKG studio. Our goal was to transport the customer into our recording studio to establish that emotional connection with your system with AKG is the right brand for Cadillac. Often designing new features that you don't fully understand yet is a challenge. Super Cruise is a great example. Super Cruise. E tudo isso só é possível e depende única e exclusivamente de conectividade. Ela que vai otimizar a integração com o veículo, usuário, infraestrutura de trânsito e vai reduzir drasticamente o que nós conhecemos hoje como congestionamento. Alguns estudos apontam que o brasileiro gasta 32 dias do ano parado no trânsito. E, globalmente, a economia perde em torno de $1 trilhão devido a esses congestionamentos, né? Ou seja, são coisas bastante significativas para não tomarmos algum tipo de ação, né? Nós já temos sistemas avançados que permitem a integração do automóvel com o smartphone, o usuário e vice-versa, vocês o conhecem, e a gente oferece esse tipo de conectividade desde o Onix com o sistema OnStar até os veículos importados, tá? A tecnologia permite também fazer atualizações remotas ou over the air, e também acontece com os telefones mais modernos, tá? Mais ou menos agora, na sequência, é a ideia de futuro de como vai funcionar, vamos dizer, com a conectividade e em 5G, as cidades, as urbanizações, como elas deverão ser planificadas e qual que seria, como ela funcionaria em termos... Espera um pouquinho, só que aqui... Desculpa. Ela funcionaria na ideia do veículo. Instead of fixed traffic lights and painted on pedestrian crossings, the intelligent city automatically analyzes sensors located in places such as cars and public transit vehicles. It can tell, for instance, where a pedestrian wants to cross the street and then project the necessary signals. There can also be variable speed limits and detour suggestions that appear on the road in order to help keep traffic flowing. Public self-driving capsules operate like a taxi on rails, allowing for personalized routes on public transportation. There are no fixed schedules. The capsules are just ordered via smartphone when needed. Without having to lift a finger, passengers will be whisked to their desired destination by these innovative vehicles. Aqui é uma excelente ideia para quem quiser fazer um TCC a respeito disso. Agora, para encerrar, nós vamos mostrar o que a gente vê, o que está por vir e como é a nossa visão. Esse aqui está pesado, parece que não quer começar. Um segundinho. The real revolutionaries. The ones that change the game forever. Understand strength is never enough. Evolving. Imagine. Seeing the world not as it is, but how it could be. That's how true greatness is realized. That is how you change the world. With no limits, no emissions, and no equals, it will leave everything you thought possible in a cloud of dust. The quiet revolution begins with a nearly silent all-electric propulsion system. E de último, só para mostrar para vocês a cara do
Volt EV, que está sendo lançado estes dias aqui em São Paulo. Isso daqui é uma modificação do modelo anterior, que começamos a vender o ano passado. E aqui já dá para perceber deixa eu ver aqui o Pointer Option. No console central já não tem mais o joystick, né? Aqui são apenas botões. E é isso daí. Essa daqui é a cara dele, a traseira e interior. Então, a vocês que tiverem interesse de saber mais sobre veículos elétricos, isso sim eu já falei para a Gabi, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, tá? Então, a nossa apresentação termina por aqui. Eu, em nome da GM, agradeço o tempo, a disposição de vocês e o convite para fazer este tipo de palestra. E agora ficamos para bate-papo, perguntas, respostas e o que vocês acharem necessário. Tá? Tem algumas perguntinhas aqui no chat, Rodrigo. Eu posso ler para você. Aqui a primeira do Gabriel, ele falou: bom dia. O quão seguro é o sistema autônomo de direção dos carros da GM? Há algum tipo de redundância com um segundo sistema, por exemplo? Tem redundância, e isso daí é muito copiado dos aviões. Eu diria que não é redundância, é tridundância. Sempre você tem 3 sistemas, tá? Então, inclusive, tem esse terceiro sistema, na verdade, você sai do modo autônomo, mas você consegue voltar para o modo onde você controla. Em caso de emergência, e é um item de segurança, né? Então, sim, existe, respondendo a tua pergunta positivamente. É isso aí. Tá. Aí aqui uma do Vitor agora. Ele falou: bom dia, já existem métodos para o descarte correto ou reciclagem da bateria depois de seu tempo de vida útil esgotado? Sim, existem. Isso foi a primeira preocupação, aliás, quando começaram a desenvolver essas novas tecnologias, principalmente com essas baterias com elementos químicos muito perigosos, né, para o meio ambiente. O descarte, ele não só existe em termos de procedimento, mas de regulamentação também. Existem empresas especializadas e nós temos 3 formas de fazer eu não diria só o descarte. A bateria, ela pode ser reutilizada, vamos dizer, como um armazenamento estacionário, ou seja, ela deixa de pertencer ao veículo e vai pertencer a uma fazenda para alimentar, vamos dizer, a casa da fazenda em horas pico de energia, ou seja, lá ele pode trabalhar de forma conjunta com o fornecimento de energia externa, né? Então, esse é um jeito, ou seja, você não jogou fora a bateria, você está reutilizando. A outra é o remanufaturamento, ou dizer, vamos corrigir uma bateria defeituosa para poder voltar a utilizá-la, e essa parte que está, vamos dizer, estragada ou danificada da bateria, sim, tem que ir para o lixo, e aí segue a regulamentação de descarte via hidrometalurgia, tá? É separação dos elementos. Não em todo lugar do mundo tem, isso são empresas especializadas que estão muito bem localizadas e devem ser contratadas para esse objetivo. E a outra é quando ela termina, por certo, que você faz a separação de elementos ou volta para dentro da empresa para ser reciclado em termos de qualquer outro produto, ou voltar a ser bateria de novo. Sim, existe, inclusive essa logística reversa, ela é responsabilidade de todas as produtoras de veículos elétricos, tá? Beleza. A Juliana perguntou: como a bateria do carro fica na parte inferior, saliências nas estradas ou buracos e quebra-molas não podem danificar ou comprometer a performance delas a longo prazo? Olha, até a pergunta é excelente. Deixa eu fechar aqui, eu vou ver se eu consigo abrir um momentinho. O veículo anterior, o que a gente lançou o ano passado, comparado com o deste ano, nós subimos a suspensão dele em aproximadamente... deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Um momentinho. 15 milímetros, ou seja, 1,5 centímetros, justamente para evitar esse tipo de problema.
Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu abrir um outro. Se vocês não ficarem preocupados com o tempo, eu fico mais uns 15 minutos aqui. Eu posso mostrar como está feita a estrutura desse carro. Sim, a preocupação existe. Os nossos primeiros veículos elétricos, por serem baixos e a bateria estar como chassi do carro, apesar de que eles têm um barramento de proteção em toda a extensão da bateria, justamente nós tivemos que subir a suspensão por causa dessas batidas em... Aí aqui vai, deixa eu colocar... Eu já vou fazer o compartilhamento, um momentinho, tá? Acho que vocês já estão vendo uma carroceria aí, né? Tá vendo? Oi? Alô? Calma aí. Não tá aparecendo. Agora foi, agora tá. Ele tem um delay, definitivamente. Não, isso daqui é só para mostrar para vocês a carroceria do veículo. Ela utiliza aços de alta resistência e uma grande porcentagem de alumínio. E tudo isso para reduzir peso, para compensar o peso adicional da bateria. Mas respondendo à tua pergunta, olha a parte de baixo do veículo como é, para evitar que a bateria seja danificada, tá? Então, comparando, se você vem aqui do lado esquerdo, um momentinho, você tem aqui 19,1, né, quilonewton-metro por grau na carroceria normal. A hora que você vem com a estrutura do veículo elétrico, ele melhora em 28% a rigidez, justamente por causa de todo esse cradle que está aqui, tá? Então, por mais que você golpeie ou bate isso daqui, quem está sendo danificado são esses barramentos aqui, não a bateria, tá? Respondi a sua pergunta? Acho que sim. Não estou ouvindo ninguém. Não, eu imagino que tenha sido. Tranquilo. Tá, vou ler a próxima aqui agora. O Gabriel perguntou se, primeiro, o fato do carro ser elétrico facilita a automação e, se sim, se você acredita que outras máquinas, como as usadas no campo, também podem se tornar elétricas. Sim. Não só que acredito, mas já estão em projeto e produção, né? Uma das coisas que você vai observar muito são colheitadeiras autônomas, né? Que o fazendeiro ele programa o horário, a extensão do que ele vai fazer, o percurso, e é exatamente elétrico, inclusive com painéis solares, tá? Para, vamos dizer, garantir que a bateria nunca chegue a zero, né? Então, enquanto ele estiver trabalhando, como ele vai estar trabalhando durante o dia, aquele painel solar, a fotocélula, vai estar o tempo todo alimentando a bateria, não dando, é lógico, uma carga como se fosse um carregador rápido, como a gente viu anteriormente, mas algum percentual de carga adicional ele vai fornecer. Então, sim, o futuro do agronegócio, eu acredito que vai ser muito mais rápido do que veículos elétricos em cidades. Então, eu vejo dessa forma, as vans urbanas, né, tipo da Mercado Livre ou da própria, sei lá, de Correios, né, todo esse tipo de van eletrificado para gerar menos contaminação dentro das cidades. O agronegócio trabalhando com toda essa automação, que é muito mais, digamos, factível e menos, vamos dizer, exigente, porque você não tem um trânsito no meio do campo, onde você tem soja, arroz, sei lá, cana, ou aquilo que for que você vai colher, você não tem trânsito de gente nem de outros veículos. Então, para o produto agrícola, isso daí eu acho que é uma mão na roda. Então, para o Brasil, eu acredito que as duas explosões em termos de escala pelo lado agricultura e entregas urbanas. Beleza. O Rodrigo perguntou
se você acredita que no futuro vai ser possível aplicar tecnologias semelhantes ao tráfego aéreo, ou a gente vai ser limitado pela capacidade das baterias por muitos anos ainda? Então, já fizeram, uma pergunta excelente, já fizeram testes com isso daí. Agora, aquele helicóptero de 4 motores elétricos, aquilo ali que a GM mostrou num dos vídeos, isso daí sim é possível, já funciona, porque o drone, apesar de pequeno, né, em escala, ele sim funciona dessa forma. O problema dos aviões é justamente para garantir a energia, é isso daí que ainda está em desenvolvimento, não só é uma parte de peso muito grande, já para um avião que é super pesado, né? E ao mesmo tempo garantir que ele esteja o tempo todo alimentado, que a energia elétrica nunca falhe em termos de fornecimento na bateria, né? Então, já fizeram alguns testes, funciona para curtas distâncias, para algumas altitudes, mas ainda é muito, eu diria, está em fraldas, mas eu acho que o caminho é para lá. Porque uma das coisas horríveis que tem no planeta é que a gente reclama aqui do solo, mas se você vê a quantidade de toneladas de sujeira que os aviões, não quando estamos em pandemia, mas quando está em vida normal o planeta, a sujeira que vem dos aviões, principalmente em cima de Londres, Nova York, São Francisco, Dallas, Tóquio, sabe? É um negócio impressionante. Então, uma das coisas que existe é essa preocupação, é transformar a viagem aérea de forma elétrica ou qualquer outra que o valha. Vamos aguardar para ver. A gente não tem bola de cristal, mas os grandes cientistas estão trabalhando nisso, tá? O Regis perguntou como está atualmente a parceria anunciada pela GM com a Store na época do lançamento do primeiro Bolt, que prometia revolucionar a capacidade de carga e carregamento. Parceria com quem? Eu não entendi, acho que cortou aqui. E-Store, não sei se é assim que se diz. Posso enviar no chat para você, porque eu posso estar falando errado. Eu mandei. Peraí. Você também pode ver todas essas perguntas que eu estou lendo para você na página. Nossa, quanta coisa tem aqui, olha só. Estou vendo um garoto aqui. Esse aqui para mim é novidade. E-Store. Eu vejo se ele responde no chat. Aí qualquer coisa a gente volta para essa pergunta depois, pode ser? Pode, sem problema. Então vamos para outra pergunta do Regis também. Por que há tantos problemas de compatibilidade entre os diversos veículos e fabricantes de carregadores rápidos, baseando nos países com maior frota elétrica? Não é padronizado? Isso daí também eu posso lhe dizer que desde que eu estudei engenharia há 40 anos atrás, vocês não tinham nascido ainda, nos prometeram, nos primeiros anos de faculdade, um sistema internacional, seja ele para mecânica, para elétrica ou para qualquer setor da engenharia, tá? Infelizmente, o ser humano é tão inteligente que a gente não consegue fazer isso daí. Para sistema métrico, para sistema britânico, norte-americano, a mesma coisa acontece com os veículos elétricos. É uma extensão. Nós fizemos um levantamento, só para vocês terem uma ideia, os tipos de tomada de parede que existem na América do Sul somente, tá? Tem mais de 25 tipos de tomadas diferentes entre todos os países que tem na América do Sul. Em termos de pinagem, a forma como ela é feita, se tem terra, não tem terra, etc. e tal. Então, uma das grandes brigas no desenvolvimento desse carregador que vem com o veículo é que tipo de pinagem eu vou ter que fazer, porque não tem um universal que atenda a todas as tomadas. Então, eu tenho que variar de país para país. E isso é interessante, porque se você for viajar de carro elétrico e quer usar o teu carregador, que é da tomada da Dilma aqui do Brasil, não entra lá no da Argentina, e muito menos do Uruguai. E assim vai. Então, respondendo à tua pergunta, deveria ser tudo estandarizado, comunizado? Sim, mas não é. Tá?
E porque as empresas agora estão acordando, vendo que a gente deveria começar a unificar as tomadas, os carregadores, as formas de conexão, ou senão você encontra na Avenida do Estado o cara vendendo os conectores estandarizados chineses, né? Eu falo isso em termos de piada porque é muito difícil você convencer países e empresas a adotarem a medida ou o sistema de outro. Então, isso daí alguém que quiser trabalhar nisso tem carreira para 40 anos de trabalho pela frente, tá? Para poder comunizar no planeta esse tipo de, vamos dizer, seja dimensional ou de fabricação. Beleza. Aí aqui tem a nossa última pergunta do Léo. Ele perguntou se, considerando a grande quantidade de energia que uma frota, com sua maioria em carros elétricos, pode exigir, a GM tem algum planejamento para aprimorar a matriz elétrica do Brasil? Bom, isso daí, sabe que é bastante complicado quando você tem as frotas, principalmente, vamos supor, a Localiza, que comprou 34 carros, eles vão ter a própria estação de carga deles. Cada um que compra, vamos dizer, uma quantidade significativa de veículos, ela vai ter que trabalhar com no nosso caso, a Enel, né, a concessionária de energia elétrica, para poder acondicionar a subestação que vai fornecer energia adequada para esse carregador de corrente contínua e alta tensão, né? Porque não é simplesmente ligar na tomada que vai ficar carregando esses carros. Agora, a hora que tiver uma frota urbana, tipo em São Paulo, vamos dizer que em vez de 11 milhões de carros elétricos a combustão interna, sejam 10 milhões elétricos, isso daí a gente acredita que dentro do planejamento, porque falta de informação não é. A gente passa para a concessionária e distribuidora de energia elétrica. Como ela vai ter que se adequar para poder não ter blackout com um monte de gente carregando o carro elétrico. Isso daí a gente trabalha sempre a quatro mãos, é lógico. Fazemos parte da Anfávia, de outras reuniões da ANEEL, né, do setor elétrico, e a gente acredita que sim, tem que primeiro dar esse passo no acondicionamento da infraestrutura elétrica para poder absorver uma futura escala que virá por aí. Sim, tem que ser feito e é trabalhado a quatro mãos, tá? Isso não dá para ser independente. O que sim não existe, muita gente me pergunta se a gente faz parceria. Na verdade, o objetivo das empresas de veículo o nosso core business é vender veículo, né? Agora, qualquer coisa periférica a isso, seja posto de gasolina, ou carregamento elétrico, ou qualquer outro tipo de energia, isso daí aquele setor vai ter que fazer. Então, a gente trabalha mancomunado, digamos, para caminharmos junto, né? Mas não que a gente faça parceria, porque parceria normalmente envolve investimento, né? E normalmente a gente faz investimento para produzir mobilidade. A parte periférica, os outros terão que fazer seu próprio investimento, tá? Não sei se respondi na totalidade a sua pergunta, mas basicamente é isso. Acho que deu tranquilo para entender, sim. O Gabriel aqui mandou mais uma pergunta também. Ele perguntou o que garante segurança nessa transição para o carro autônomo. Por exemplo, se eu estou a 80 km por hora e meu carro autônomo freia diante de algum a 70, o que impede que um a 90 me atinja? Possivelmente, eu diria que 90% vai te atingir. Porque o teu carro ele vai ser inteligente o suficiente para não te deixar colidir na traseira do que está na tua frente. Na parte de trás ele vai ter toda aquela informação de frenagem, inclusive a frenagem de emergência, que eu esqueci de comentar. Esses veículos estão equipados com... A frenagem de emergência é aquela que quando você pisa ou você no pedal ou o carro freia por conta própria, ele é intermitente. Ele é como se fosse ele faz um escarcéu desgraçado para avisar o cara que vem atrás que você está freando emergencialmente, tá? Então, se o outro não tiver adequado, tiver dormindo, bêbado, porque aí vem a parte humana, né? Com certeza vai ter colisão. Agora, se o cara tiver dentro do que é
regularmente conduzir de forma segura e tiver com o veículo adequado, ele vai frear a tempo. Caso contrário, é batida na certa. Eu não tenho medo de receio em falar isso, tá? Porque hoje em dia a transição, eu entendo a tua preocupação e ela vai acontecer. Com os veículos autônomos e os elétricos muito mais seguros, né, que eles estão cheios de sensores, de GPS e toda essa proteção, né, como um campo de força, aqueles veículos que não têm isso são os que normalmente vão nos acertar, tá? Porque você pega, é a mesma coisa, você pegar um Fusca ou uma Kombi, né, e ela vem, vamos dizer, numa ladeira e sem freio, com certeza ela vai te atingir, né? Não tem como o teu carro elétrico, o carro elétrico vai te avisar que você vai sofrer uma colisão, só que não vai impedir que a colisão ocorra, tá? Infelizmente, essa transição existirá. Tá bom, deixa eu ver aqui. Mas eu fiquei muito impressionado com esse e-store. Aqui eu vou procurar saber o que é, porque você vê, todos os dias a gente aprende algo novo, Gabi. Porque eu sei que nós temos a Bright Drop, a Super Cruise, né, mais aquela do veículo voador, a Tivol, né? Mas essa e-store, e a EVgo, que é a de carregadores. Mas esta outra aqui eu não ouvi falar, não. Porque inicialmente a GM iniciou nos Estados Unidos uma parceria técnica, digamos assim, de carregadores residenciais com a Bosch, tá? Mas depois isso foi sendo alterado, eles geraram outras empresas, entrou inclusive a Schneider, agora tem a EVgo, mas existem qualquer tipo de fabricante nesse sentido aí que a gente pode fazer parceria de serviço, na verdade, né? Eu estava até falando mutado aqui, desculpa, mas o Regis, ele explicou aqui no chat, eu vou mandar para você. Ele falou que e-store era uma empresa que dizia estar desenvolvendo uma bateria que também misturava uma arquitetura de capacitor e que ia aumentar muito a capacidade das baterias, principalmente em velocidade de carregamento. Isso daí deve ter adormecido ou foi para outra empresa, porque a grande força, e por que eu falo isso daí, né, com qual conhecimento? Tanto a bateria como aquele motor elétrico que vocês viram no Bolt, ele é patente e produção LG Coreia do Sul, tá? Então, isso daí já foi nacionalizado dentro dos Estados Unidos. E nessa nacionalização, eles inclusive melhoraram a capacidade de carga e de autonomia de desempenho, né, da bateria, mexendo em alguns componentes químicos e também no processo de produção. Então, eu duvido que qualquer outra empresa esteja... Porque a parte de bateria, principalmente, é 100% essa Ultium, que é a última geração aí do Lego de células para você fazer a montagem, que é algo desenhado pela GM, porém com patente de componência LG sul-coreana. Então, essa aí, e-store deve ter ficado fora do jogo. Mas eu vou procurar me informar com Detroit sobre isso daqui e depois eu passo a informação para a Gabi e ela distribui para vocês, sem problema, tá? É sempre Pode bom... deixar, se você encontrar, eu mando para ele sem problema. Informação com estudantes curiosos, porque a gente sempre aprende com eles, não adianta. Isso daí e também os jornais, né? Muitas vezes, se você fica uma semana sem ler as novidades na parte tecnológica global, você fica por fora de tudo. E de repente você recebe perguntas da tua própria empresa que você nem sabe o que estão fazendo, né? Então, isso é normal acontecer hoje em dia, ainda mais com o celular na mão, que você recebe em tempo real tudo que está acontecendo. Então, é isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Não vi mais nada aqui no chat. Também não mandaram mais nada por hora. O Gabi, depois você me fala se pelo menos o pessoal conseguiu visualizar bem, porque eu estando aqui atrás da caixinha preta não consigo ver. Conseguiu. A transmissão foi tranquila. Eles responderam no chat que estava dando para te ouvir certinho, escutar, ver os slides, tudo. Estava certinho. Pode ficar tranquilo. Legal. Fico feliz por isso.
E eu posso te dizer, então, até logo e até uma próxima oportunidade. Eu acredito que a próxima oportunidade, se a pandemia nos permitir, e isso é uma promessa que eu já tinha feito a alguns estudantes que eu conheci da Poli, porque eu já passei pela Mauá, pela FEI, pela PUC lá de Campinas, mais a de Minas Gerais. Eu estou querendo levar para a USP o carro, inclusive, para proporcionar test drive para os estudantes, né? Principalmente os que tiverem interesse da área de mecânica e da elétrica. A gente faz a apresentação aí voltada tecnicamente, não é institucional, para poder dar detalhes técnicos do produto e também aproveitar e conhecer um pouco mais do produto. Mas isso fica para um futuro que a pandemia nos permita, tá? Isso tem o meu compromisso com relação a isso. Não, com certeza. Não sei se você chegou a saber, mas em 2019, vocês da GM trouxeram um carro elétrico que também ficou aberto nas portas do prédio da mecânica para os estudantes conseguirem ver, conhecer. Sim, então, sim. com certeza, a gente faz isso de novo, vai ser muito legal. É isso aí. Estaremos em contato. Estaremos, pode deixar. Bom, muito obrigada, viu, Rodrigo, obrigado. pela sua apresentação. Legal. Eu que agradeço de novo a oportunidade e a gente mantém contato. Gabi, obrigado a todo o pessoal que nos acompanhou. Espero que tenha sido satisfatória a apresentação. E seguimos em contato para qualquer esclarecimento de dúvida, curiosidades e tudo mais, tá? Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Peço para vocês que assistiram responder o form de feedback que a gente mandou aqui. Depois eu também envio para o Rodrigo, para ele ver o que vocês acharam do evento. E é isso. Muito obrigada, então, gente. Tchau, tchau.